Olá, jovens! Nesse vídeo a gente fala sobre composição de funções e a gente também vai falar sobre maneiras de representar funções e exemplos de algumas funções, mais exemplos de funções, exemplos um pouco diferentes dessas funções que vão de conjuntos de números para conjuntos de números, tá bom? Vamos começar considerando uma função de A para B, onde A é o conjunto dos números 0, 1, 2, 3 e B é o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa função é dada por um subconjunto do produto cartesiano, e esse subconjunto é o conjunto que contém os pares 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. De que outras maneiras podemos representar essa função? Então, esse slide é para falar que uma função pode ser representada de muitas maneiras. Tá? Certamente, né, olhando para esses 0, 0, 1, 2, 4, 3, 9, vocês já devem estar pensando que eu estou pegando primeiro e tomando o quadrado. De fato, essa é uma maneira aceitável de representar essa função. É a função que vai de A para B, dada pela regra que pega um elemento de A e calcula x ao quadrado. Tá? Então, essa seria uma resposta aceitável. Mas existem outras maneiras de representar essa função. Uma maneira comum de representar essa listagem de pares ordenados é simplesmente fazer essa tabela. Você economiza aí alguns riscos no papel, você coloca 0, 1, 2, 3 em cima e os resultados embaixo. Outra maneira é você descrever com esse diagrama em que o domínio e o contradomínio são conjuntos desenhados, cada elemento é um ponto, e você coloca essas setas para mostrar para onde os elementos estão indo. É claro que essa é uma maneira pictórica, muitas vezes boa para trazer intuição, mas obviamente se você precisa desenhar todos os elementos do domínio e do contradomínio, se esses conjuntos são grandes, isso não vai funcionar muito bem. Tá? Então essa é a maneira mais adequada para quando você quer fazer uma esquematização rápida, sem precisar entrar em detalhes sobre qual que é o resultado de todos os elementos ou quais são todos os elementos. Veja que aí eu já sofri um pouco para colocar todos os 11 elementos do contradomínio. Sim, 11. Porque de 0 até 10 tem 11 números. Outra maneira, essa muito comum, principalmente em cálculo, quando as funções são dos números reais para os números reais, elas têm esse desenho de uma curva, é você fazer eixos, né? Um eixo do domínio, um eixo do contradomínio, e marcar no plano que esses dois eixos determinam todos os pontos que determinam no eixo horizontal do domínio para onde que vai no eixo vertical do contradomínio. Nesse exemplo, a gente também pode fazer isso, mas a gente tem que tomar cuidado. Os nossos conjuntos são conjuntos discretos. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles não correspondem a uma reta, a um eixo inteiro. Então, eu até posso utilizar essa representação, mas os únicos pontos que me interessam são os pontos aqui da reta real que correspondem a esse subconjunto dela, que é o domínio. Equivalentemente no eixo do contradomínio. Então essa função está corretamente representada, mas apenas se você desenhar os pontos que correspondem aos 4 pares ordenados que determina essa função. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. E existe, bem, eu já mencionei essa aqui, a fórmula, mas existe aqui, a gente já viu até nos vídeos anteriores, outras maneiras de representar como calcular uma função. Essa não é a única regra possível. Por exemplo, eu poderia ter utilizado essa regra de recorrência. F de A para B, definida pela recorrência f de 0 a 0, e para todo n maior ou igual a 1 dentro do domínio, eu tenho 1, 2, 3, f de n vai ser o f de n menos 1, mais 2 vezes n menos 1. Também estaria corretamente representando essa função. Tá? Então não tem nada exclusivo ou especial nessa representação. Inclusive, representações como recorrência muitas vezes são mais adequadas para calcular a função em um computador. Tá bom? Algumas maneiras são mais ou menos convenientes a depender do contexto. Você precisa listar todo mundo? Você precisa ter uma visualização intuitiva do formato do domínio, do contradomínio? Você precisa enxergar comportamentos de tendência? Você precisa ter uma regra concisa? Você precisa ter uma regra talvez mais adequada para calcular?
a maneira como você representa uma função, ela sempre será uma maneira que vai depender do contexto. Tá? Se você quiser ser formal e garantir uma representação inequívoca da função, use a definição. Né? Principalmente se os conjuntos são finitos, você pode listar todos os pares ordenados que definem a função. Vamos ver aqui mais exemplos de funções, agora onde os conjuntos não são conjuntos de números. Por exemplo, se A é o conjunto 1, 2, 3, 4, eu posso considerar a função que manda elementos não de A, mas do conjunto das partes de A, para os números naturais, e que para cada elemento do conjunto das partes, ou seja, para cada subconjunto de A, me retorna a cardinalidade do conjunto. Isso é uma função. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 4 é um elemento do conjunto das partes. Portanto, eu preciso saber, quando eu aplico f neste elemento, qual que é o resultado. E a minha regra aqui é que eu vou calcular a cardinalidade deste elemento visto como subconjunto do conjunto A. Eu tenho 3 elementos em 1, 2, 4, a resposta é 3. Outro exemplo, eu posso considerar a função cujo domínio agora é o produto cartesiano de dois conjuntos, por exemplo, naturais com naturais, e o contradomínio são os naturais. E essa função é dada pela regra que pega um par ordenado AB e devolve a soma entre eles. A soma é uma função, assim como o produto é uma função, a subtração é uma função, a divisão é uma função. E para ser sincero, gente, qualquer coisa na natureza pode ser descrita por meio de funções. Funções descrevem de maneira muito ubíqua o conceito de transformação. Em qualquer campo das ciências naturais ou da interpretação do mundo, você pode olhar para conceitos absolutamente concretos e interpretá-los de maneira abstrata utilizando funções. Tá? Qual que é o exemplo aí? O par ordenado 3, 31, você vai retornar 3 mais 31, que é 34. Tá bom? É claro que essa função, da maneira formal, como a gente tem falado sempre, ela é um subconjunto do produto cartesiano do domínio com o contradomínio. E como o produto cartesiano ele é associativo, eu posso simplesmente escrever a f como um subconjunto do produto cartesiano de n com n com n. Ou seja, vai ser uma tripla de números naturais e, por exemplo, isso que eu acabei de escrever aqui vai corresponder ao elemento 3, 31, 34, que é um elemento da função f. Tá? Mais um exemplo de função, agora para tornar ainda mais explícito o que eu falei há pouco sobre funções representarem transformações. Imagina que eu tenho 6 cartas, as cartas A, B, C, D, E, F. Eu não vou pegar mais o baralho para fazer aqui, como eu fiz no primeiro vídeo, essa experiência, mas eu tenho 6 cartas A, B, C, D, E, F, elas estão empilhadas. Cada estado de empilhamento é um possível elemento do domínio e a minha transformação vai ser cortar isso ao meio, né, pegar a parte de cima com a parte de baixo e depois intercalar. Eu vou assumir sempre que o que estava embaixo entra primeiro. Né? Então, A, B, C, D, E, F, eu vou colocar o A, depois o F, depois eu vou cortar, né? Então, essa parte aqui vem aqui para o lado, então vai ficar A, B, C, D, E, F, e agora eu vou intercalar colocando o D aqui, o E aqui e o F aqui. Né? Então, se eu aplicar essa função de cortar e intercalar nessa pilha no estado ABCDF, o resultado vai ser A, D, B, E, C, F. Cada elemento do domínio é um possível empilhamento dessas 6 cartas. Então, como eu já falei, a F aplicada em ABCDF é ADBSF. Se eu aplicar a F de novo, agora em ADBSF eu vou ter AEDCBF. Eu espero que eu não tenha errado, não errei. E se eu aplicar F de novo em AEDCBF, eu vou receber ACEBDF. Né? ACEBDF. E é óbvio que você pode continuar aplicando a F
E aqui vai ficar até uma proposta aí para vocês fazerem umas experiências e tentar entender o comportamento de uma função como essa, que repete uma regra dentro de um conjunto finito. Isso aqui seria o comecinho de um curso sobre teoria dos grupos, que é uma área da matemática muito legal, muito útil dentro das ciências, mas que obviamente não é o nosso tema principal aqui. Né? Mas aqui já dá, né? Se você aplicar F mais uma vez, você já vai ver algo interessante. Isso aqui já fala um pouco como é que você pode, se você for muito hábil, embaralhar um baralho algumas vezes e controlar um pouco o resultado desse embaralhamento. Tá bom? Sigamos. Vamos falar agora de composição. Dadas funções f, que vão de A para B, e g, que vão de B para C, nós podemos definir uma função que utiliza as duas funções para ir de A para C. A ideia aqui é que eu uso a f para ir de A para B, depois eu uso a g para ir de B para C. Tá? Essa função é chamada composição de g com f, ela é denotada quase sempre dessa forma, g composta com f. Ela é uma função que manda o domínio da f no contradomínio da g. E se você quiser representar a regra, ou pelo menos a notação da função como uma aplicação nos elementos, você vai dizer que para todo x que está no domínio, a g composta com a f aplicada em x é a g aplicada na f aplicada em x. Então está aí um exemplo, novamente com conjuntos finitos. Se eu tenho um conjunto A, 1, 2, 3, B é 4, 5, 6, C, 7, 8, 9. E se a minha f é o conjunto dos pares ordenados 1, 4, 2, 4, 3, 5, e a minha g são os pares ordenados 4, 8, 5, 8, 6, 9, a minha função composta nada mais é do que observar nesses pares ordenados como que eu vou do A para o C. Então, o 1 vai para o 4, aí agora eu olho aqui, o 4 vai para o 8, então o 1 vai para o 8. O 2 vai para o 4, aí agora eu olho aqui, o 4 vai para o 8, o 2 vai para o 8. O 3 vai para o 5, aí agora eu olho aqui, o 5 vai para o 8, o 3 vai para o 8. Tá bom? Note que nem sempre a função composta usa o conjunto B inteiro. Note que nesse cálculo da função composta eu jamais precisei acessar o 6, 9. Eu não precisei saber quem que era o G de 6, porque quando eu saí da F para o conjunto B, eu só obtive 4 e 5. Tá? É importante saber que apesar de toda vez que você tiver uma função de A para B e uma função de B para C, a composta está definida, mas o conjunto B ele pode ser utilizado apenas em parte. Vamos ver aqui mais um exemplo. Se eu tenho uma função dos números naturais para os racionais não negativos, e essa função é dada pegando o número natural n, devolvendo n dividido por n mais 3, e eu tenho a função dos racionais não negativos que vai para os racionais, que pega um número x e devolve 1 sobre x mais 1, então eu posso fazer a composta. Eu vou sair dos naturais, vou para os racionais não negativos, vou usar a g para ir para os racionais. Composta é uma função dos naturais para os racionais, e podemos calcular uma regra utilizando as regras da f e regras da g. Nesse caso, basta fazer a g da f de n, eu coloco f de n no lugar de x na regra da g, depois eu substituo a f de n por sua própria regra, e agora eu posso fazer algumas operações aqui para até obter uma expressão concisa e adequada, que eu já antecipei aqui qual que vai ser a resposta. Duas perguntas. Primeira delas, se f e g são bijeções, a composta também é? O que é que vocês acham? A resposta vai estar no próximo slide, mas pense um pouco. Segunda pergunta, se f é uma bijeção, eu consigo descrever de forma sucinta a inversa da f que existe, porque f é bijeção, composta com a f? Né? Se a f vai de A para B, a inversa vai de B para A. Então a composta está tudo certo. Eu vou de A para B, de B para A.
Tá? Então, a f-1 composta com a f é uma função que vai de A para A de novo. E o que é que ela faz? Vamos responder essas duas perguntas aqui agora. Vamos primeiro mostrar que se f e g são injetivas, a composta também é injetiva. Então, como é que eu mostro que uma função é injetiva? Eu começo com dois elementos do domínio. O domínio da composta é o domínio da f, que é o conjunto A. Então, eu vou pegar dois elementos do domínio e vou assumir que o resultado da composta aplicada neles dá igual. Então, G composta com a F no x1 é igual a G composta com a F no x2. Como que eu calculo a composta? Eu calculo a G no resultado da F desses valores. Então, isso aqui nada mais é do que dizer G calculado em f de x1 é igual a G calculado em f de x2. Como a G é injetiva, se eu tenho uma igualdade no cálculo da G, eu estou calculando em coisas que são iguais. Como a G é injetiva, eu posso concluir que o que está aqui dentro, que é f de x1, é igual ao que está aqui dentro, que é o f de x2. E agora, como a f é injetiva, o que está aqui dentro tem que ser igual ao que está aqui dentro, porque o resultado da f nessas coisas também deu igual. Então, eu concluo que x1 é igual a x2. Eu começo com dois elementos do domínio, eu assumo que o resultado da composta é igual, eu utilizo argumentação matemática, eu concluo que os elementos são iguais, eu estou concluindo que a função é injetiva. E a parte sobrejetiva, eu começo com um elemento qualquer do contradomínio, e o contradomínio da composta é o contradomínio da G, da segunda. Começo com um Y no conjunto C. Como a G é sobrejetiva, eu sei que tem que ter alguém no domínio da G, que é o conjunto B, digamos um elemento W, tal que G de W é Y, isso aqui é porque a G é sobrejetiva. Aí agora, como a F é sobrejetiva, e W está no contradomínio da F, tem que ter um elemento no domínio da F, que é o conjunto A, X, tal que F de X é W. Mas se F de X é W e G de W é Y, a G composta com a F calculada em X é igual a Y. Então, se eu tenho duas funções f e g injetivas e sobrejetivas, a composta vai ser injetiva e sobrejetiva. Portanto, se G e F são bijeções, a composta também é. Tá? A ideia pictórica aqui é que se você tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, né, e a F está mandando caras para cá e a G está mandando para cá, para frente, dizer que a função é injetiva significa dizer que eu não tenho, que as funções são injetivas significa dizer que eu não tenho a seguinte situação: A, B e duas setas indo para o mesmo lugar. Se eu não tenho, de novo, A, B e C, duas setas, aí agora eu vou pegar dois elementos aqui, eles não podem estar indo para o mesmo lugar do lado de cá, porque se eles estivessem indo para o mesmo lugar do lado de lá, eles teriam que ter ido para o mesmo lugar ou do A para o B, e se eles tivessem ido para dois elementos diferentes no B, aí eu teria dois elementos no B indo para o mesmo elemento no C, que também, né, estaria contrariando a injeção. Para dar um exemplo. E para responder outra pergunta, por definição, se f de x é igual a y e f é uma bijeção, a inversa vai mandar y em x. Logo, é claro que se f de x vai para y e a inversa da f manda y em x, a composição aplicar a f e depois aplicar a sua inversa me devolve o x que eu comecei. Essa daqui era uma resposta. Se você entender os conceitos, a pergunta aqui é muito fácil, a resposta é fácil também. Beleza? Vamos seguir. Exercício de exemplos de funções f e g onde a composta é injetiva, mas a f não é. Outro exemplo agora, composta injetiva, mas a g não é. E, segunda pergunta, onde a composta é sobrejetiva, mas a f não é. A composta é sobrejetiva, mas a g não é. Tem como? É que a gente viu agora que se f e g são injetivas, a composta é. Agora vamos fazer a volta.
Se a composta é injetiva, eu consigo garantir que uma das duas é injetiva, sim ou não? Bem, já vou adiantar pelo menos uma resposta para dar um start aqui para vocês pausarem e fazerem as outras três. Por exemplo, se eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, e a F não é injetiva, então eu tenho que ter dois elementos em A que vão para a mesma pessoa. Não importa o que a G faça, esse elemento no contradomínio tem que vir para alguém, perdão, no domínio da G, que é o B, tem que vir para alguém no contradomínio. Conclusão, X e Y estão vindo para o mesmo elemento Z na composta. Então, se a F não é injetiva, a composta não pode ser injetiva. Porque eu sempre terei dois elementos do domínio da F indo para o mesmo cara no contradomínio da F. Não importa o que a G faça, esse cara vai para alguém lá no C. E aí os dois elementos lá do A estão indo para o mesmo elemento do C. Será que o mesmo argumento serve para concluir que a G não ser injetiva implica que a composta não é injetiva? Pense um pouco. Né? Existe um motivo pelo qual esse exercício está aí. E, obviamente, com uma certa dualidade, analogia, você vai resolver o próximo. Tá bom? E esse vídeo, que vai ficar um vídeo um pouco mais curto, termina com mais um desafio, parecido com o desafio do começo do vídeo anterior sobre funções. Esse talvez eu resolva num vídeo mais para frente. Eu ainda estou prometendo e vou resolver o desafio do vídeo anterior completo em outro vídeo. Mas por hora eu vou deixar esse aí para vocês tentarem. Por quê? Porque esse desafio já aparece aí, por exemplo, a composição de funções da F consigo própria. Né? Se o domínio e o contradomínio são os mesmos, eu posso aplicar a F iteradas vezes. Eu posso compor a F com ela mesma várias vezes, desde que o domínio e o contradomínio sejam iguais. Então tá aí a pergunta, quais são todas as funções dos reais para os reais, tais que se você pegar quaisquer dois números reais x e y, você vai ter sempre essa igualdade. É claro, comece tentando resolver, colocando x igual a 0, y igual a 0, etc. Veja o que acontece, tá bom? Valeu, até já.